Esse jogo começa com o fundo do deck, com essa carta que fala de escapismo e autoconhecimento, né? A carta que quem está encabeçando o jogo, o símbolo que está aqui, é o símbolo da Legião de Maria, que é um conjunto de... Eu entendo como um profundo feminino. E a carta que está no fundo do deck é a carta 32, que fala sobre a necessidade da gente ter autoconhecimento. Fala que é preciso ter coragem de recomeçar, ser vulnerável a reescrever, a acabar com uma história, né? A passar pelo fim de uma história. É a carta 9. Então, ter esse impulso de se tornar vulnerável para encerrar um ciclo como uma forma de autocuidado e de superação dos medos, né? E fortalecimento e a coisa de encarar o medo. Então, ter coragem de encerrar os ciclos é uma forma amorosa de encarar os medos, né? E de se fortalecer diante deles. Porque a gente está num momento de expandir a nossa vida, né? De curar a nossa vida e perdoar as nossas raízes, os ciclos kármicos, perdoar situações, ser justa com a gente mesmo, com os nossos recursos, com o que a gente tem a oferecer para o mundo, para tomar de volta o nosso destino nas mãos e se iluminar as partes que precisam ser iluminadas, né? Se defender daquilo que precisa se defender, prestar atenção, né? Ser vigilante àquilo que é um risco para nós, né? Realmente não permitir que os ciclos se repitam de alguma forma, para que a gente se alinhe ao nosso destino, à nossa verdade, né? E isso requer um encontro com a gente mesmo, uma forma de tratar a nossa individualidade diferente, tratar a gente mesmo de uma maneira diferente, né? Que bote a gente com uma certa autoridade na nossa vida, para que a gente ocupe os lugares que estão reservados para nós, para que a gente alcance realmente o sucesso que a gente pretende. E isso é a coisa mais amorosa que a gente pode fazer. Mais do que qualquer outra coisa, é se conhecer e ser íntegro a isso, ser profundamente apaixonado por aquilo que você conhece e se tratar dessa forma, né, em todos os sentidos, é a coisa mais sábia a se fazer. O segundo montinho foi de Nossa Senhora de Fátima. E a carta que saiu encabeçando foi o Sol. Ela tá aqui com o Sol, né, e as crianças estão embaixo. Então, pode ser que tenha a ver alguma coisa de devoção. Vamos ver. Pode levar. Por favor, não. Saiu como outro desse cartas, não contei as cartas. E esse aqui, esse grupo então fala, né, pra você colocar de novo o Sol. E essa imagem de Nossa Senhora de Fátima mostra muito a gente devocionada a ela, né? E Nossa Senhora de Fátima tem uma energia muito de você ter certeza que ela vai te atender, tipo assim. Então, me remete um pouco, ainda mais que a carta 11, assim, de você ter certeza que você vai fazer uma coisa. Você ser esse Deus, talvez, assim. Você ser esse Deus, esse santo que você tem devoção, né? Ser você. Então, eu acho que na primeira carta aqui ele tá pedindo na primeira linha, assim, para que a gente pense, raciocine, analise. Realmente meça, pense, foque no aqui e no agora. Inicie um protesto, tipo assim, questione, pense. Olha, todos aqui elas estão pensando, essa tá pensando, essa tá protestando, né? Então todas falam assim de vocês, as pessoas meio reunidas, né? Você meio reunido com várias pessoas. E pensando, falando, questionando um pouco. E depois vem a carta do mago, a carta número 1, que é a princesa, né? Seja seu próprio cavaleiro. E aí entendendo isso, talvez.
entendendo que você é realmente a maior autoridade da sua vida, ou esse Deus, essa... Muito interessante esse jogo. Talvez ele esteja aqui dizendo que você vem de um processo, né? E o grupo 1, que falava um pouco do profundo feminino e do autoconhecimento, acabou nessa carta, né? Assim, pedindo para... recomendando que esse autocuidado profundo e essa justiça profunda aplicada à sua vida e às suas escolhas, colocando você como o centro de tudo, fosse a maior indicação de amor que você pudesse fazer pela sua vida. E aqui o jogo entra dizendo para pensar sobre isso, para focar no aqui e agora, pensar nas questões que estão te incomodando, pensar antes de julgar, realmente ser justo com a situação. Será que eu tenho motivo para estar questionando isso, para querer sair, para querer mudar isso? Isso é um ponto. E perceber que você tem essa autoridade, que você sempre é boa o suficiente para iluminar, né? É uma carta do farol, carta 20, que fala, você tem, por mais que você tenha dúvida, você é boa para julgar, você tem clareza das coisas. E dizendo também que você tem clareza suficiente para refazer o caminho, para finalizar ciclos e se reconhecer novamente, alcançar de novo a sua estabilidade, o seu controle emocional, a sua lucidez, o seu equilíbrio de alguma forma, né? Se tem algo te incomodando, você ter essa confiança de que você é o Deus da sua vida para poder julgar situações e realmente recomeçar as situações que for necessário, porque você sabe o que é melhor para você. E a gente realmente precisa de confiança, né, de treino, de situações para se livrar das crenças e das expectativas. A gente sempre vai ficar inseguro na hora de fazer isso. É uma forma de dizer isso. A gente sempre vai ficar inseguro na hora de se colocar como o oráculo da própria vida, né? Porque a gente sempre fica querendo uma avaliação de uma certa forma, uma opinião externa, se a gente está certo ou se está errado. Talvez seja um pouco isso, assim. Né? E esse sol aqui é saber que a sua opinião é a única que importa. Porque, e aí no final ele fala que o mundo espera pela gente, da forma que a gente é, pra gente fazer isso por nós, porque é algo muito bom, tá? Pode acontecer com isso, a partir do momento que você se alinha com essa divindade que é você mesma. O último grupo. Eu gostei muito de todos os jogos, porque as cartas que saíram embaixo foram muito iguais a que está encabeçando o jogo. Tipo, a imagem do anjo da guarda guiando as crianças me remete muito a essa carta dela com um mapa, né? Ela numa aventura e um rabo de baleia no fundo, como se fosse um sinal da espiritualidade guiando a pessoa. E ali, aqui no início, fala então, né, pra gente, o fim do Montinho 2 falava de confiar no nosso julgamento pra gente se tornar o centro, né, o nosso oráculo. E nesse aqui, que fala sobre essa interferência da espiritualidade guiando a gente, fala um pouco, e tem uma carta aqui no fim, que mostra de novo que essa mudança necessária, essa intuição sobre a mudança do que fazer e tal, que talvez você esteja sendo intuído para fazer, né? Precisa primeiro de sinceridade diante daquilo que você é capaz de fazer, diante dos seus sonhos, diante do que você quer manifestar, né? De tudo que você carrega. Tem que ser muito sincero em relação a isso, para entender que você pode acabar com algumas situações, tipo... Porque as situações, na verdade, se você for sincero diante das suas possibilidades, você tá tranquilo, você não precisa se colocar em situações de tempestade, Você não tá na pior situação mais. Você pode sair de situações embaraçosas, você tá numa situação favorável para entrar em contato com você mesmo e se afastar de situações tóxicas para poder aproveitar o que você conquistou. Como se fosse isso. E essa última mensagem é muito clara, né? Ela fala no final aqui, então, que se você for sincero, você vai saber se comunicar e se afastar e aproveitar o que você conquistou. Sempre se colocando, entendendo que você é a sua prioridade, o seu maior projeto. E essa mudança, você ser o seu maior projeto, é uma experiência aprendida e guiada, né? Ela tá lendo um conto de fada, né? Muito interessante, como se ela lesse uma história que ela viveu antes, por exemplo. Então,
de compreender que essa história de agora é sobre você construir você ser a sua prioridade, porque talvez você tenha vivido muita coisa e sabe o que é importante de verdade hoje. Então, a mudança dessa liberdade de pensamento é o que vai guiar o seu destino. E é talvez a forma que a espiritualidade tem de te ajudar a guiar o seu destino. Bem, é isso. Então, as mudanças eminentes são guiadas, né, pela espiritualidade. Eles estão com a gente, sempre reforçando essa ideia de que o foco precisa ser no nosso autodesenvolvimento, no nosso auto-amor, para que também isso reflita nas nossas relações e com as outras pessoas. Um beijo.